E essa é a segunda parte do especial TOTUS Talk, gravado diretamente aqui do Universo TOTUS, que está falando um pouquinho sobre Brasil e inovação. Como vocês veem assim, o consumidor brasileiro e a adesão que o consumidor teve em relação a cada um dos seus negócios? E o que vocês estão fazendo para promover ainda mais, né, o seu negócio para esse público brasileiro que eventualmente não conhece o que vocês fazem ainda? Acho que o público brasileiro é aberto, de certa forma, a experimentar coisas novas, e várias das empresas grandes globais têm no Brasil os maiores mercados, né? A gente é número 1, número 2, número 3 para várias dessas maiores empresas de tecnologia do mundo. O que a gente sentiu um pouco em alguns mercados, quando você sai, São Paulo é um pouco mais aberto a essas coisas, quando você sai para outras cidades é um pouco mais cético, um pouco mais reticente, dependendo do produto, às vezes é mais sutil, mais nuance essa dificuldade. No nosso caso, por exemplo, a gente trata um bem muito importante para o proprietário de imóvel, a gente lida com a segurança, a gente pode criar um problema grande para ele se não for empresa idônea, se não for empresa sólida. Então tem uma questão de confiança que você tem que conquistar com o tempo, que é muitíssimo importante para o nosso negócio. Por isso a gente foca tanto em satisfazer os nossos clientes, você ter esses clientes como próprios evangelizadores da marca, e uma vez que você tem pessoas falando bem sobre você e confirmando isso, aos poucos a coisa vai engrenando e vai funcionando. Isso que a gente tem vivido, que eu acho que é mais sólido, de ter um produto bom, ter um serviço bom e ter uma preocupação genuína em fazer algo que resolva o problema de alguém. Para a gente, o usuário brasileiro é super aberto a testar, e acho que isso serve para qualquer grande player no mundo de tecnologia. Então, se você vê em rede social, por exemplo, o brasileiro é sempre a maior interação, ou segunda ou terceira. Então, isso acaba sempre facilitando a inovação para penetrar e crescer rápido no mercado. Quando a gente fala do nosso lado, o que a gente busca muito é ser cada vez o mais customizado possível para que eu converse muito bem com quem você é. Muito mais de você brasileiro, ou você paulista, ou você carioca, você universitário, que vive mais apertado, com uma restrição de custo, ou você que acabou de ter um filho, ou você que tem 50 anos e gosta de tecnologia. Então, qual tipo de comunicação, como que o meu produto deve mudar para que eu converse muito bem com cada usuário na sua individualidade? Muito mais do que um país, ou uma cidade, ou uma região. Então, o que vocês acham que é assim, o diferencial do negócio de cada um de vocês, e como que foi o processo para vocês conseguirem quebrar essa barreira? Porque, por exemplo, no caso do Quinto Andar, vocês têm um modelo de negócio diferente, que a pessoa consegue já fazer o seguro embutido já no todo o negócio. O Rappi, vocês fazem muitas parcerias, né? Então, como que vocês veem isso, essa diferença, enfim, de cada um desses negócios, e como que foi quebrar essas barreiras especificamente, assim? A gente tem uma proposta interna, uma ambição de fazer algo que seja óbvio, que evite o cliente precisar fazer trade-offs. Então, no caso das garantias locatícias, o fiador é de graça, mas é inconveniente e não garante tanto proprietário. O seguro-fiança é melhor proprietário, mas é caro, prejudica a liquidez. E a gente quebrava a cabeça até a gente conseguir fazer um negócio que fosse óbvio, que juntasse a faca e o queijo, como diz lá em Minas. Então, quando a gente falou assim, para o inquilino, se ele é bom, se ele é bem intencionado, eu queria que ele não precisasse dar garantia, que a gente conseguisse identificar essas pessoas que são bem intencionadas em morar imóvel e pudesse eliminar todo o custo e a burocracia que eles são forçados a enfrentar no modelo tradicional. Do outro lado, o proprietário se sente muito vulnerável a isso. Ele fala, putz, eu vou ter alguém no meu apartamento que não está pagando, eu estou com o apartamento parado e eu dependo dessa renda para tocar minha vida. É algo sério, muito impactante na vida dele. Então a gente falou, putz, como que a gente está confortável, cria um negócio que é confortável o suficiente para a gente tomar esse risco aqui, proteger esse cara aqui, fazer com que os dois tenham o melhor dos mundos. E a gente ficou insistindo bastante nisso. No começo a gente teve que convencer parceiros, seguradoras, teve que convencer os próprios clientes de que isso era sustentável, era para valer, as pessoas desconfiavam, falavam, mas nossa, é assim mesmo, é muito bom para ser verdade. E ao longo do tempo a gente foi conquistando essa confiança, como falei, os clientes que têm a oportunidade de experimentar e ver que a coisa de fato funciona, vão contando para outros, e aí a gente vai, enfim, consolidando aquela proposta inicial.
Do nosso lado, eu gosto de explicar que é um grande ecossistema. Então, primeiro você tem o usuário, em que o ativo mais valioso hoje no mundo em que a gente vive é o tempo. Então, é um usuário que tem uma vida intensa de trabalho, tem uma vida que ele perde muito tempo no trânsito, então o tempo virou um ativo super escasso para ele e cada vez ele valoriza mais. Do outro lado, você tem o varejo tradicional, em que, como esse cara aqui não tem tempo, o varejo tradicional não tem tanto volume mais. E ele tem que se reinventar para buscar uma nova oportunidade. Na outra ponta, a gente tem um pool de pessoas buscando novas oportunidades, que são os entregadores no limite, estão querendo fazer algo novo. E também uma outra ponta importante são as marcas, as companhias tradicionais, que buscam entender cada vez melhor o próprio usuário, né, o próprio consumidor. E quando você fala um mundo de varejo tradicional, é super difícil você traquear bem o passo a passo do consumidor. Tudo isso sai a RAP. Então, o nosso grande objetivo é entregar tempo para o usuário, mas com que isso garanta que todo esse ecossistema esteja sempre sendo super bem alimentado. E é isso que faz a gente crescer crescer não só a gente, mas também o parceiro, o entregador e o usuário que está envolvido com a gente. Quando vocês pensaram no modelo de negócio de vocês imaginaram que vocês virariam um projeto dentro dessa gig economy, que vocês ajudariam realmente um movimento de pessoas hoje a conseguir fazer seus jobs e ganhar uma renda extra eventualmente no mês? Ou isso foi ao acaso? Como é que foi isso? No nosso caso foi intencional. A gente, o corretor de imóvel já tinha um papel no modelo tradicional. E a gente entendeu as dores dele também. Então é um processo ineficiente para ele, custoso e que eventualmente compromete o quanto que ele consegue ganhar no final do mês. E a gente pensou, como que, dada a tecnologia, dadas as coisas que a gente tem acesso hoje em dia, que funções, que etapas do processo de fato precisam dessa pessoa e é onde a gente oferece o melhor dela, que no caso é o contato humano, de ajudar você a decidir se é aquela casa A ou B. Mas que uma série de outros processos podem ser automatizados ou pode ser usar a tecnologia para que o próprio cliente resolva o problema dele, tenha o poder, então ninguém gastar tempo no agendamento de visita e você clicar um botão e conseguir agendar a visita. E isso desconstrói uma série de coisas que existiam nos bastidores e que hoje com um botão você consegue agendar a visita, o corretor está dormindo, ele acorda, ele tem 10 visitas naquele dia e ele pode usar todas as horas do dia dele lidando com os clientes e não tentando agendar e trabalhar a logística deles, porque isso milagrosamente aconteceu para ele. Então a gente pensa isso, acho que isso foi permitido pela tecnologia, se não existe celular, se não existe uma série de outros componentes que ao longo do tempo foram ficando acessíveis para a gente, o Quintana não existiria. Tá? E aí a gente pensa em como maximizar o tempo, maximizar o retorno para esse parceiro também. Desde o começo a gente pensou e é algo super, super relevante pra gente. A gente gosta muito de provocar assim, cara, a América Latina é um continente, né? É uma região super importante, economicamente falando, está atrás de países mais desenvolvidos. E por que a gente não consegue crescer 10, 20% por ano? Ok, nunca vai conseguir crescer, talvez como uma startup cresce 30% no mês, mas pode crescer 10, 20% ao ano. Beira um absurdo a gente crescer a taxa de um dígito, dado o potencial de oportunidade que existe no país. Então a gente sempre pensa muito em como agregar esse ecossistema, em como desenvolver. E uma curiosidade super legal do mercado colombiano muitos dos nossos RAP entregadores são venezuelanos. São imigrantes que saíram da Venezuela e encontraram na RAP uma oportunidade para ganhar uma renda. Então a gente está sempre constantemente pensando em como ser uma oportunidade para o maior grupo possível de pessoas, sejam elas entregadores, varejo tradicional ou funcionário. Legal, acho que é uma pergunta agora para todos, assim, começar por você, Amuri. O que você acha que teve a maior mudança assim, nesse tempo de vida de inovação, né, dentro do mercado brasileiro? Agora as coisas têm que ser muito mais rápidas, a gente tem um consumidor novo, né, os millennials que estão ali sempre querendo coisas novas. E o que você acha que teve essa mudança, como que foi essa mudança no ecossistema? E para vocês, o que vocês estão fazendo pensando nesse novo consumidor que vai exigir ainda mais inovação nos negócios de vocês? Eu acho que tem uma mudança óbvia desse novo perfil de pessoas, que é a questão do talento. Se todas as startups hoje tivessem muito bem, obrigado, crescendo violentamente, a gente ia ter um problema grave de encontrar quem pudesse trabalhar e ser mão de obra para a gente.
Eu acho que é um gap ainda no Brasil e que eu acho que essa geração tá mudando porque ela está entendendo que o processo tradicional de educação, de formação, está sendo cada vez mais questionado e essa nova pessoa que está entrando no mercado já procura as startups como um caminho de carreira. Eu acho que nos últimos anos uma coisa que mudou muito aqui no Brasil também, como a gente falou mais cedo, é essa oferta de capital, a aproximação de grandes empresas, a mídia falando do segmento de startups. Então, já não é mais aqueles jovens dentro de uma garagem criando alguma coisa que a gente só vai dar voz quando estiver muito grande. Hoje em dia, as grandes empresas, as startups, as aceleradoras, os empreendedores já conseguem se colocar muito ativos e protagonistas desse futuro da inovação. E a grande verdade, a gente sabe, nos próximos 10, 15, 20 anos, o digital triplica de tamanho, a tendência é que cada vez mais essa transformação das indústrias e de qualquer uma delas vai continuar acontecendo. E para mim não existe outra solução que seja o cérebro empreendedor para se adaptar a essa realidade. Quanto mais rápido você se adaptar, melhor. Então, a grande verdade é que a gente está vivendo os melhores tempos que a gente poderia viver para a inovação e o Brasil pode aproveitar isso e ser um dos grandes protagonistas mundiais relacionados a startups, inovação e mudança da matriz econômica. Eu tenho certeza disso. Legal. E vocês, como é que vocês vão continuar falando com esse novo consumidor aí? Acho que o que a gente percebe que com esse ecossistema todo de empresas que estão funcionando, você abre o seu aplicativo, seu celular e você vê uma série de aplicativos, eles de certa forma se complementam e criam uma predisposição das pessoas a usarem o próximo. Então, porque você alugou com o Quinto Andar, que não precisou disso, que você já assinou online, que já foi tudo online, que você já usa Rappi para isso, e aí tem outra empresa, a sua propensão a usar e a confiar no algo que é um aplicativo que até então não era assim que fazia as coisas, aumenta. Então a gente acha que tem um efeito coletivo, uma externalidade coletiva de porque existe um aplicativo de carro, você também começa a associar, putz, por que minha casa também não poderia ser assim? Isso dá o cliente fica mais predisposto, mas mais exigente também. Ele vai falar, putz, já que as outras empresas fazem assim, por que você não faz ainda? E aí você tem que estar super atento e observando para onde esse cara está indo, para onde a expectativa dele está indo, que acho que é uma oportunidade e um desafio de correr atrás. E outra é entender as nuances de cada cliente. A gente, no começo, e a gente até hoje vê, muita gente fala assim do Quinto Andar, putz, você gosta do Quinto Andar? Putz, eu adoro, é ótimo, eu resolvo tudo sozinho, 10 horas da noite, sem precisar falar com ninguém. E é um tipo de cliente que adora isso, a gente permitir que ele agende uma visita, assine um contrato, etc., sem ter precisado pegar no telefone para ligar e conversar com alguém durante o horário comercial. Tem outro cliente que vai falar, putz, mas é meio difícil, como é que eu faço para falar com alguém? E a gente, como é que a gente vai adaptando esse modelo para de alguma forma a gente permitir isso? Agora a gente está abrindo para fazer parceria com as imobiliárias, que até então competiam com a gente, que nos complementam de maneira excepcional e que a gente está tendo surpresas muito interessantes dessa parceria que a gente está fazendo com eles, quando se junta um mundo mais tradicional com um mundo mais digital, inovador, e essas forças se somam em prol do cliente. Acho que a grande dificuldade é entender quais são as personas que você quer falar e quais são as alavancas que você vai usar para comunicar com cada um. Então, por exemplo, se eu quero falar com um jovem universitário, eu tenho uma melhor ferramenta para comunicar com ele. Se eu quero conversar com pessoas que têm 30 anos, eu tenho uma outra melhor alavanca e esse é o grande desafio de comunicação. E depois é entender super que cada um tem a sua exigência e não entender o coletivo, entender a individualidade. Então, de novo o ponto do conteúdo especializado para cada uma das pessoas. Se a gente tiver um produto tão bom a ponto de eu saber exatamente o que você precisa, na hora que você precisa e só te comunicar coisas relevantes, eu estou me inovando toda hora, entendendo você, usuário, o que você está precisando e indo atrás. E aí eu garanto que o usuário fique sempre comigo, porque ele fale, cara, realmente a Rappi é um diferencial na minha vida, ela é super importante para o meu dia a dia. Se a gente não conseguir ter esse elo, a gente está falhando, a gente está fracassando com o nosso propósito. E essa foi a segunda parte do TOTUS Talk, gravado diretamente aqui do Universo TOTUS, que está abordando um pouquinho sobre Brasil e inovação nesse mundo digital.